tudo certo? Voltamos do Quênia, depois de longas semanas sem fazer nenhum vídeo aqui pro canal do YouTube. Então, na hora de a gente voltar a conversar, bater um papo aí sobre treinamento, principalmente sobre o comportamento, que eu acredito que é muito mais importante que o treinamento em si. Isso tem muito a ver com o que a gente experienciou lá no Quênia, né? Desde a primeira vez que eu fui pro Quênia, eu já ouvia falar sobre isso. O tempo que eu estive lá, eu vi que realmente essa diferença entre treinar, entre correr e treinar é um dos grandes segredos dos quenianos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo pra frente, quando rolar a nossa palestra, quando rolar o nosso documentário. Vai ser daqui a uns 2 meses, tá bom? E também, a segunda vez que a gente foi agora, isso comprovou mais ainda, né? Isso reforçou muito mais o quanto é diferente a gente realmente treinar ou a gente correr, né? Ou a gente ter um poder mental, né? Uma capacidade mental de conseguir passar por alguns desafios no dia a dia, ou de sucumbir, né, pelos sabotadores e a gente perder treinos, perder performance, simplesmente por falta de estratégia. E eu falei sobre essas duas coisas ontem e hoje, né? Ontem eu falei que treino era diferente, né, de correr, certo? E quem quiser discordar, discorda aí embaixo. E hoje, sem problema nenhum, pra gente bater um papo também sobre isso, eu falei sobre a questão mental, né? Que é diferente da gente treinar com uma mente forte e focada naquilo que tem que se fazer e às vezes incluir algumas estratégias no nosso dia a dia para conseguir fazer da melhor maneira possível os nossos treinos, né? De a gente sabotar, ao invés de a gente sabotar isso, certo? Sabotar, tá bom? Então, com base nessas duas coisas, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, né? E porque é um assunto muito polêmico. Quando a gente fala que uma pessoa só corre por correr, que ela só suja a roupa, né? Que ela leva o tênis para passear, que ela vai pro treino para bater papo, a gente fala sobre isso, né? Sobre correr, apenas correr. A pessoa sai pra rua, às vezes sabe nem pelo quê, sabe nem por quê ela está correndo, mas ela está ali recebendo ali alguns benefícios daquela questão social, né? De envolver com um grupo ou com um amigo, né? Ou até mesmo de receber alguns benefícios por conta dos hormônios da felicidade, né? Da felicidade que a gente recebe quando a gente corre. Mas eu acredito muito que a corrida pode ser muito além disso, né? Não necessariamente todo mundo precisa bater RP, correr maratona, mas todo mundo deveria pelo menos querer evoluir, nem que fosse 1%, né? Eu costumo falar, já falei várias vezes aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, que se a gente fosse evoluir 1% por dia, né, são 365 dias, logo a gente teria isso aqui de porcentagem. Isso aqui é uma viagem total. Mas isso aqui é só para ser uma figura de linguagem, só para a gente falar que 1%, que é algo muito pouco, né, já faria uma diferença gigantesca. Mas a gente pode pensar de uma maneira diferente. Se a pessoa treina de 3 a 3 vezes, vamos falar, mas de 3 a 4 vezes, tá? Por semana, ela vai ter aqui 120 treinos aproximadamente, tá? Tô falando aqui para 3 vezes. Então essa pessoa, se ela crescer 1% a cada treino, em teoria, né, ela vai melhorar bastante, né? Mas com certeza não vai ser 120%, mas com certeza em um ano a gente faz muita coisa. Em 6 meses a gente faz muita coisa, em 3 meses a gente faz muita coisa. E para quem está começando do zero, treinar do 0 até os 5 km, vai uns 3 mesinhos, né? Para quem quer melhorar o seu RP, treinar uns 3 mesinhos vai fazer diferença lá no final também. Então, muitas vezes a gente corre, né? Mas não vai a lugar nenhum. A gente vai da casa para o parque, do parque para casa, a gente não sai daquilo ali, e aquilo ali não agrega nada, literalmente nada. Então, vale muito a pena a gente começar a pensar um pouco mais em treinar realmente do que apenas correr. E quando eu falo treinar, não estou dizendo para você ser um rato de pista e ficar rodando lá todo dia, né? no Parque Ramiro, ou seja, onde você mora, mas sim saber o que você está fazendo, qual que é o treino leve, quanto que eu tenho que treinar leve, né? Qual que é o pace, por que eu treino leve, entender os porquês, né? Quando eu tenho que treinar forte, o que eu tenho que fazer de treino forte? Qual que é o ritmo do forte? Qual que é a distância? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo melhorar meus 5, né, ou meus 10 quilômetros, e o meu técnico me passa bastante tiro de 400 metros ou de 800 metros, certo? Por que eu estou treinando um treino de maratona para correr 42 quilômetros e meu técnico me passa tanta volume, né, 24, 30 quilômetros em ritmo Z2, né? Por que a gente faz isso? Porque tem um porquê, né? Tem vários porquês a gente treinar de maneira correta, do que simplesmente sair para correr
todo dia a mesma distância, todo dia o mesmo ritmo, que já é comprovado que ao longo de um tempo, ao longo de um período, isso perde-se performance, porque quando a gente não dá estímulos leves, fortes, medianos, treinos curtos, treinos longos, a nossa tendência é cair, né? A gente cai o rendimento, a gente perde o rendimento. Então, treinar é bem diferente de apenas correr, né? E a gente vai falar um pouco mais, vai juntar depois todo esse assunto e fazer um outro vídeo para falar sobre isso, tá bom? E a questão mental hoje eu abordei porque hoje eu tinha um treino de 25 vezes de 400 metros. Para quem sabe, quem treina sabe que é aquele clássico, né? Existe o 10 de 400, né? E tem gente que faz 12, tem gente de 400, tem gente que faz 15, né? De 400. E a questão é que 20 é bastante, 25 já é chato. 25 vezes de 400 metros são 10 quilômetros. E hoje o meu treino era isso aí. Era 10 quilômetros de série de 400 metros dentro de um treino de aquecimento, descanso ativo, que era a cada 100 metros de descanso, mais o solto. Totalizei 17, mais uma caminhada de quase 1 quilômetro para casa. Então foi praticamente 18 quilômetros de treino hoje. Estou bem cansado, foi uma carga de treino muito alta, porque a intensidade foi alta. Não foi tão alta assim, mas a carga de volume da série era alta, 25, e a carga de intensidade era relativamente alta, assim, moderada para alta. Tá? Então, é um treino bem pesado, estou bem cansado hoje. Teria uma segunda corrida que eu já vou boicotar, vou correr amanhã porque minhas pernas sentiram muito mais do que o normal, né? E aí tem uma questão, eu estava com pouca vontade de correr hoje no parque porque 25 voltas na pista é chato. E eu tenho mania comigo de fazer que quando eu não estou bem mentalmente de fazer algum treino, eu normalmente vou para um lugar que eu não gosto de treinar. Eu já treinei tanto nesse lugar que eu até estou gostando de treinar, eu tenho que achar um outro caminho agora. Porque quando eu não estou afim de treinar, eu sei que eu estou muito suscetível a boicotar meu treino, a sabotar o meu treino, né? E isso aqui é muito fácil de acontecer, para todo mundo. Falei esses dias no treino, quem aqui que já largou na prova e de repente perguntou o que eu estou fazendo aqui? Ah, vou fazer de boa. Ah, vou fingir que eu torci o pé. Vou falar que eu dor de estômago. E isso acontece com todo mundo, tá? Todo mundo. O sabotador é muito simples, ele está ali dentro da nossa mente querendo quebrar a gente, né? Então a gente tem estratégias mentais em cada momento para que a gente tome ações e atitudes em determinados momentos é muito importante para fazer com que a gente consiga, em determinado momento na prova, né, ou daqui mais para frente quando os treinos ficarem mais duros, a gente conseguir reagir de uma melhor maneira, né, e não perder o treino porque a gente foi sabotado. Então hoje eu saí de casa, corri 2 km de aquecimento, fiz 15 tiros em direção ao centro da cidade e passei o centro, e depois fiz mais 10 tiros voltando, né? E depois eu trotei até em casa. Então foi um treino longo, foi um treino chato, por conta do percurso, variação de altimetria, calçada, sobe, desce. Não foi um treino tão fácil quanto eu queria se fosse na pista, mas foi um treino muito bom. Entreguei o treino, mas se eu tivesse ido para a pista, provavelmente eu teria mudado. Teria aumentado o intervalo, teria parado para ir no banheiro, né? E aqui na rua eu fiquei exatamente os 25 de 400 fazendo ali com o intervalinho de caminhada de 100 metros, porque o trote era muito rápido, né? E acabava que o tempo ficava muito curto, esses 100 metros. Então uma caminhadinha tranquila fazia eu passar o intervalo. E aí o mental contou muito. E isso tudo aqui está interligado, né? Correr é totalmente diferente de treinar, e se a gente não cuidar com os nossos sabotadores, a gente não consegue ter uma força mental, né? Suficiente para nos manter na linha quando o momento chegar. E vai chegar um momento em que vai ficar pesado. E tudo isso está muito interligado com o que a gente aprende no Quênia, né? Com a questão dos quenianos, como é que eles vivem, como é que eles se comportam ao longo dos dias, dentro dos treinos, de cada treino, os treinos de segunda, quarta e sextas mais leves, né? Os treinos de terças e quintas mais pesados, os treinos de rodagem. E aí entra outras questões paralelas, né? Como é que eles se alimentam, porque eles quase não se alimentam muito pouco, tem uma alimentação muito restrita. Onde é que eles dormem, onde é que eles vivem, né? Eles tomam banho, eles têm acesso à água, eles têm acesso à higiene, eles têm acesso a tênis, eles têm acesso a suplemento, né? Têm acesso ao óculos combinando com tênis, com o relógio. Então, assim, a maior parte dessas respostas é não ou depende, tá? E aí, como é que o cara faz para treinar, ao invés de só correr, né? E ter uma força tão mental, tão forte, que evita que o cara pense em parar o treino, ou que existe uma outra oportunidade. A única oportunidade é correr, né? Então, quando a gente vai para o Quênia e a gente vê aquela realidade, a nossa cabeça muda muito.
Então, a gente vai bater mais nessa tecla, a gente vai compartilhar com vocês mais informações a respeito disso, mas acreditem, né? Correr é totalmente diferente de treinar, tá? E é super importante a gente ter essa parte mental fortalecida para que a gente siga em frente, evoluindo dia após dia, e não precisa ser 1%, tá? Se a gente evoluir 0,3% a cada treino, tá bem bom, tá? Isso aqui é quase nada, mas isso aqui ao longo de um ano faz uma diferença brutal, né? E depois de outro ano, e depois de outro ano, porque no final das contas a gente não treina pensando na linha de chegada como um fim, né? A linha de chegada é uma parte, né, da continuidade do treinamento. A gente treina por questão de saúde mental, física, social, mas a gente tem que continuar treinando, né, diariamente. A gente não pode pensar que aquela prova é o máximo e quando eu fizer acabou, né? Senão não tem sentido. A gente tem que continuar. Às vezes a performance ao longo dos anos ela vai caindo por conta da idade, mas a gente tem que pensar em melhorar aquilo que é possível melhorar dentro das nossas condições, né? E tudo isso faz muito sentido quando a gente começa a nos comportar, né, de uma maneira mais adequada, pensando em evolução, tá? Então se liguem, tá bom? Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre nossos treinos, por que a gente treina mais leve, mais forte, mais longo, mais curto, né? Por que a gente faz as dinâmicas que o professor passa, né? Como que eu posso me comportar em dias mais difíceis, porque é isso que lá no final das contas realmente no final das contas, vai valer, né? Vai contar, para não repetir a palavra, e vai fazer muita diferença. É isso que vai fazer muita diferença na nossa vida e a gente vai conseguir progredir, né? Se sentir satisfeito, porque a gente não está ali de balela só sujando a roupa. Beleza? O vídeo de hoje era sobre isso, espero que tenham gostado. Se você curtiu, curte aqui, já siga a gente, manda para algum amigo seu que também corre e com certeza esse assunto pode ajudar muito ele nos próximos treinos daqui para frente. Valeu, galera, até mais, abraço!